A Vara da Infância e da Juventude em Fernandópolis, no interior de São Paulo, criou o toque escolar. Estudantes que forem pegos matando aula vão ser levados para a escola pela polícia. Outros 3 municípios do estado também adotaram a medida. Aquela paradinha numa lan house, um papo mais demorado com um amigo ou uma fugidinha em um bar no horário escolar é sinônimo de descumprimento de lei. Quem for pego matando aula será escoltado por policiais até a escola e o pai poderá ser multado. O valor da multa varia de R$ 1.200 a R$ 8.000. Essa é a realidade das cidades de Fernandópolis, Meridiano, Macedônia e Pedranópolis, no interior de São Paulo. Nós temos um inquérito na Vara da Infância e Juventude, um inquérito judicial, onde nós detectamos em algumas escolas uma evasão um pouco mais preocupante, né? Alunos que deixam a sala de aula e vão para lan houses, por exemplo, né? Às vezes até barzinhos, contrariando aquilo que está na lei, que é o direito a educação pressupõe ficar na escola. Então, com base nisso, né, nós também expedimos um mandado para que a Polícia Civil Militar e o Conselho Tutelar possam reconduzir de volta esses alunos para a sala de aula. A medida, que tem amparo no Estatuto da Criança e do Adolescente, é aprovada pelos pais e pelos alunos. Poderia resolver, né, uma boa parte desses problemas de alunos estarem matando aula. Se o aluno quer realmente estudar, ele vai para a escola. Se ele não quer, o que ele vai fazer na rua? Os alunos mesmo têm que ter a consciência de que vai para a escola para estudar. No primeiro dia que o toque escolar foi colocado em prática, a Polícia Militar encontrou 2 alunos matando aula para jogar em uma lan house. Os meninos de 15 anos foram reencaminhados às escolas e os pais foram avisados. No caso de reincidência, será registrado um boletim de ocorrência. Vem aqui no estúdio com a gente a defensora pública Daniela Cavalcante Martins. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Nesse caso específico, essa decisão é muito polêmica, né? Será que resolve todos os casos? Eu acho que não. Na verdade, eu acho desnecessária essa portaria, porque o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal dão meios para que o poder público invista, torne uma escola mais atrativa e, a partir disso, não teria caso de evasão escolar, né? Você acha que precisa, então, o ponto-chave está na escola ou na família? Na verdade, ou no governo? Tem que ser um conjunto, né? Todo mundo tem que estar envolvido em parceria para que a escola funcione. A família é de extrema importância, precisa dar o suporte, mas a escola também precisa ser atrativa, né? Se a gente tiver uma escola pública boa, uma escola até em tempo integral que ofereça esporte, atividades de lazer, inclusive com aulas de informática, a evasão estaria... não teria caso de evasão, né? Mas agora essa não é a realidade, né, de todo o país. Quer dizer, as escolas não têm, nem todas as escolas são assim. Exatamente. Então, aí que entra o poder público. Tem que investir para que o aluno tenha interesse de ir para a escola, né? E a verdade é que essa portaria, ela traz um ranço de restringir o direito à liberdade de ir e vir do cidadão, né? A criança e o adolescente também são sujeitos de direito. Eles precisam ter respeitado esse seu direito de ir, vir, ficar, a liberdade, né? Então, eu acho totalmente desnecessária a portaria. Acho que é um assunto muito polêmico mesmo. Espero que esta moda não pegue e que o investimento seja feito para que a evasão não aconteça. A gente tem uma pergunta das ruas. Vamos lá para a primeira pergunta. Meu nome é Kedma Lima, minha profissão, eu sou vendedora. Eu gostaria de saber se os pais podem pedir que a polícia leve seus filhos de volta para a escola. Os pais podem chegar e falar assim, olha, policial, não leva meu filho, eu vou levar, você não tem esse direito? Então... Eu entendo que pode, que a família... Mesmo com essa portaria? Sim, mesmo se chega na hora que a polícia está levando o seu filho e a mãe ou o pai se compromete a levá-lo para a escola, não tem porquê a polícia entrar numa questão de família mesmo, né? Até porque a gente está tratando de criança e adolescente. Acho que é uma medida muito severa e a gente tem que ter cuidado, porque são pessoas em desenvolvimento. Então, a gente tem que ter o cuidado para que isso não cause constrangimento, para que eles não sejam motivo de chacota. Imagina, chegar na escola numa COPM, num camburão, né?
Não, os pais também estão sendo multados, né, punidos. Muitas vezes os pais não sabem que os filhos estão matando aula. Exatamente. Os pais realmente têm a sua parcela de culpa, digamos, de responsabilidade, mas como é que é o papel da família nesse sentido? Então, primeiro, o Estatuto da Criança e do Adolescente fala que é obrigação da direção da escola entrar em contato com a família quando percebe a ausência do aluno, né? Então, primeiro tem que ser feito esse contato. Depois, eu acho que pode ser acionado o Conselho Tutelar. Quando se fala de criança e adolescente, a gente tem que lembrar que tem que ter uma rede de apoio para poder exatamente apoiar, descobrir qual é o problema que às vezes aquela família está passando, né? Para não só tentar... Dar o apoio, né? Exatamente, e não ir só nas consequências, tem que ver a causa, o que é que está acontecendo naquela desestrutura familiar. Outra pergunta? Meu nome é Felipe, sou vendedor. Eu queria saber o que realmente estaria escrito no boletim de ocorrência. O que diria nesse boletim de ocorrência? Bom, Seu filho está matando aula. Em relação à criança e ao adolescente, matar aula não... Criança não comete ato infracional e matar aula não é um ato infracional. Então, o adolescente não comete ato infracional ao matar a aula, simplesmente matar a aula. Né? Em relação à família, aí os pais podem registrar, a polícia pode registrar um boletim de ocorrência, talvez capitulando no crime de abandono intelectual. Mas aí tem que ser apurado, como foram as condições. E essa medida, por exemplo, se fosse aplicada aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília, como seria? Eu acho que não tem como aplicar aqui em Brasília. Acho que a gente tem que investir no fortalecimento do Conselho Tutelar, né, no fortalecimento das escolas. A gente vê todo dia reportagem de escolas sucateadas. Então, e aqui em Brasília, eu acho também que a PM não foi nem preparada, né, não fez nenhum curso nesse sentido de estar preparada para abordar crianças e adolescentes. Outra pergunta das ruas. Meu nome é Priscila, eu tenho 19 anos, sou estudante. Eu gostaria de saber se a polícia está preparada para lidar com os adolescentes que estão matando aula. Justamente essa pergunta, né? E a polícia de lá também está preparada, será? Na reportagem o juiz disse que estava, né? Mas como a gente não conhece a realidade, também parece que é um município pequeno. Eu acho que no Distrito Federal a realidade é completamente outra. E o ponto crucial, volto a dizer, acho que é o investimento na política pública. E você trabalha com jovens internos, né? Jovens Sim. em conflito com a lei. É outra realidade, né? É outra realidade e engraçado, né? A gente faz visita diária nas unidades de internação, temos 3 aqui no Distrito Federal, e lá eles reclamam, muitas vezes, que querem ir para a aula e não tem professor. Ou não tem aula naquele dia. Não tem oportunidade. Não né? tem oportunidade de terminar o estudo no ensino médio, mesmo estando encarcerado, às vezes, 2, 3 anos, né, no CAGE, no CIAGO ou no CIAP. Ok, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você.